versículo 12. E sonhou, e eles eram posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Amém, igreja? Amados irmãos, nós aprendemos uma coisa com essa palavra: que aonde Jacó deitou e dormiu, foi aonde o Senhor queria que ele visse aquela visão. Aleluia! Deixa eu dizer algo para nós nessa noite. Por que o Senhor nos trouxe aqui? Aleluia! É porque Ele tem alguma coisa preparada para mim e para você. Eu não sei o que você tem pedido, aleluia. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Eu só quero dizer uma coisa: você está no lugar certo e na hora certa, aleluia. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Você vai cantar, você vai cantar com um grupo lá na família, né? Você cantar uma oferta.
tempinho para você achar. Nós só vamos ver a mensagem quando nós lermos um pouquinho em 1 Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Capítulo 5. Vou dar um tempinho para você achar. Agora que é 7h49, nós temos um pouco de tempo para o evangelista Cristo pregar. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreveio repentina destruição, como aquela que cai de parto, naquela tracalhão de parto, que está grave, de modo nenhum escapará. Sabe o que eu quero dizer? Pode ser hoje. Pode ser hoje de noite. Então faça desse culto mais um culto normal. Receba a palavra, receba a mensagem e diga a mim, se prepare para a vinda de Jesus. Olha comigo e diga, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra e obedecer, Senhor, porque nós somos aqueles que esperam. Louvado seja Deus. Abençoa cada um de nós, o pregador, e todo louvor foi para ti, toda oração foi para ti. Deus Glória a Deus, aleluia. Obrigado a Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que nós estamos mais uma vez na presença de Deus para exaltar, glorificar a Ele, dar glória a Ele e receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 31. Êxodo, capítulo de número 31. Para todos acharem de momento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, e todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para desgastar, e em artifício de madeira, para obrar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com eles, Agoniado, filho de Aissamai, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Olha só, amém? Glória a Deus, eu tenho que ter seus assentos. Glória a Deus, aleluia. Amém. Queridos, a Bíblia Sagrada é um livro espiritual. Como
Não tinha nada material, era tudo espiritual. Primeiramente Deus, Ele não tem dia, Ele é eterno, existia Ele. Quem é Ele? Espiritual. E esse ser espiritual, antes de criar as coisas, Ele vai e Ele cria o céu, estabelece seu trono e se assenta lá no trono dele.
não consegue. E hoje o que está acontecendo muitas vezes, espalhado aí pelas igrejas, é que o camarada coloca o camarada para trabalhar só porque ele tem um curso, tem uma faculdade, só porque ele tem doutorado, esmiuçado, tem doutrina, tem formulário, tem tudo. E aí o camarada pega e coloca ele para trabalhar, porque ele é um gerente, ele tem administração, ele é um médico, ele tem um diploma, ele é um juiz, ele é um advogado, ele é um promotor. Eu vou trazer esse homem, essa mulher, para trabalhar no ministério que eu estou fazendo, que eu estou congregando. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque doutorado é material. Não vai combinar com o espiritual. Ele sabe lá da medicina, mas na palavra é só quem tem o Espírito Santo para ter o poder realizado. Aleluia! Então não combina. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele chama o homem Moisés, e Moisés é cheio do Espírito Santo. Só que ele está pedindo o povo todinho aqui. Só que não é 100 pessoas, é para mais de 1 milhão de pessoas. Aí ele está na porta da tela, consultando ali. O camarada chega, olha Moisés, o meu vizinho pegou isso meu, fez isso aquilo. Moisés, tem um problema lá, minha família, minha casa, minha esposa, meu marido. Está com problema, eu quero que você ajude, Moisés. E Moisés não está mais comendo, não está mais vivendo. Ele está pela partezinha ali, pelo amor de Deus, toma aqui amanhã eu puxo vocês, voltem aqui na igreja, voltem amanhã. Vocês que vieram aqui, olha, só até aqui, amanhã vocês voltam, porque eu não estou aguentando. Aí o homem é cheio de poder, mas só que está com dor de cabeça, está com problema. Hoje foi cansado. Josué hoje foi cansado para mim, rapaz. Meu irmão, foi muito para mim hoje. Trabalhei muito, estou cansado. No outro dia de manhã, de novo, da mesma forma. E aí o povo consultando ele. E aí o sogro dele faz uma viagem de Midian e chega lá onde ele está e olha lá e diz: meu Deus, não, Moisés que eu conheço, ele está mais velho um pouco, né? Não é o Moisés que eu conheço, meu pai. Terminar, chegou a tardezinha, terminou, chegou lá. Aí disse: Moisés, ele me deu um pedaço do dinheiro. Diga, meu senhor, eu estava olhando para você. Você tem muito trabalho, Moisés. Olha só a sua situação. Eu tenho um conselho para você. Diga, que tal assim você pegar pessoas, chefe de família, chefe de tribo, e colocar aqui 150, 1.150 ideias, e aquelas partes que não eram necessárias, eles resolvem só aquela que for de grande, assim, de uma coisa muito inexplicável aí para você. Ele disse: sabe que dá certo esse negócio mesmo? Só que o nome disse assim: vocês escolhem pessoas que sejam verdadeiras, que não seja valenta, que seja pessoa de Deus, pessoa de ouro, pessoa que temente a Deus. E o Moisés está procurando ali, e ele encontra essas pessoas temente a Deus. Só que você, meu pai de família, história, você pode ser temente a Deus.
Por mais que alguém coloque pendurado, mas ele diz: não nega a presença de Deus. Por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então o Espírito Santo vai fazer a diferença na nossa vida. Aí o homem cria. Pastor, ele cria essa estratégia. Só que por que ele criou outra lá? Por quê? Por que ele criou outra mais tarde lá no livro de João, capítulo 11? Porque não estava dando certo, né? Não estava dando certo, mas era um de Deus. Era um de verdade. Mas talvez ali era uma conversa. Talvez ele se entendeu, talvez ele fez alguma falcatrua, talvez ele entendeu para uma pessoa que era mais amiga, talvez para uma pessoa que era mais chegada, e aí naquela juventude também ele condenou alguém que não era para condenar, talvez. Por quê? Porque o homem só tem um conhecimento de Deus, mas ele não tem o Espírito Santo para discernir quem está certo e quem está errado diante daquela situação e julgar corretamente segundo a palavra de Deus. E aí ele criou. Parece que não está dando certo, né? Parece que não está dando certo no real. Por quê? Porque só quem tem o Espírito de Deus é Moisés. O Moisés é um cara, mas os outros não são. Porque Moisés tem uma convivência com Deus, mas os outros não são. Não é só o pastor que pode ter comunhão, o presidente tem que ter, eu tenho que ter, você tem que ter, para que nós possamos atrair a presença de Deus no ambiente em que nós estamos. Oh, meu Deus! E aí Deus vai fazer diferente agora. Chama Moisés vai falar com ele. E Deus disse: Moisés, eu quero ter uma conversa com você. Vamos fazer uma acordo, eu vou escolher 70 homens. Só que agora vai ser diferente daqueles que eu mandei me colocar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar do teu espírito que tem e eu vou colocar sobre eles. E assim vai ter a cooperação eficaz aqui no povo. E aí não vai ter corrompimento, não vai ter falcatrua, não vai ter problema. Por quê? Porque todos vão falar no mesmo sentido do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí deu certo. Até no tempo de Jesus para cá, ainda se falava em ancião, 70 anciãos. O Sinédrio era composto de 71, mas a cadeira de Moisés não era ocupada, mas ele colocou lá. E aí quando Deus vai fazer toda a estrutura de uma adoração, que não é nada material, altar de incenso, altar de holocausto, pia de bronze, o